Vamos ao texto bíblico esta noite, Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. A palavra-chave neste texto, depois da fonte de tudo bom que é Cristo Jesus, a palavra-chave é paz. Paz. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você vai a Jesus, quando você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Paz. Interessante. Se você está doente e você vem à igreja e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é saúde, é paz. Se você está endividado até o pescoço, não sabe como saldar suas dívidas, e você vem à igreja e se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é 20 mil reais caindo dos céus, é paz. Se você está sem emprego e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é emprego, é paz. Se teu casamento está destruído ou semi-destruído e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Se teu filho está nas drogas ou está em caminhos errados, se autodestruindo e fazendo você sofrer, e você vem uma noite como esta para a igreja e se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é tirar teu filho das drogas, é colocar paz em teu coração. Por quê? Acaso Deus não sabe os dramas que vivemos? Acaso Deus não conhece as circunstâncias difíceis que nos envolvem? Acaso Jesus não está interessado em entrar na tua vida e colocar as coisas em ordem? Claro que sim. Eu já disse ontem, já disse muito, você é a coisa mais preciosa, mais linda que Deus tem nesta vida. Deus te ama. O que mais Deus quer é ver você feliz, com a família feliz, com saúde emocional, com saúde mental, com saúde física. O que mais Deus quer é que você realize seus sonhos, que você envelheça vendo seus filhos, seus netos felizes, prósperos, encaminhados. Deus quer ajudar você. Então por que não tira teu filho das drogas? Então por que não arruma os problemas familiares? Então por que não te ajuda a sair das dívidas? Então por que não te dá um bom emprego? Ah, não, querido, não estou dizendo que Deus não pode entrar nessas áreas. O que estou dizendo é que o primeiro que Deus te dá é a paz. E por que paz? Por um simples motivo. Quando o ser humano se distanciou de Deus, separou-se de Deus, a primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração foi o medo. Medo, contrário da paz. Você sabe que antes de Adão e Eva caírem no pecado, não existia medo. Não existia medo. O médico apareceu, o medo surgiu, apareceu no momento em que eles se afastaram de Deus e caíram no pecado. A primeira coisa que o inimigo colocou, o primeiro sentimento negativo que colocou no coração de Adão e Eva foi o medo, como dizendo assim: se eu colocar medo, já não preciso fazer mais nada. O medo sozinho vai se encarregar de destruir a vida destes dois. E é isso que acontece. O medo é a origem de todos os nossos problemas. Se você está endividado, o problema é o medo. Se você está sem emprego, o problema é o medo. Se teu filho está nas drogas, o problema é o medo. E agora eu sei que você vai discutir, vai dizer: pastor, não é assim. Mas infelizmente é assim.
E vou mostrar tudo isso ao longo da mensagem desta noite. Por isso, porque quando você se afastou de Deus, a primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração é medo, para que o medo se encarregasse de destruir tua vida por completo. Quando você se devolve a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é tirar, o que Jesus faz na tua vida é tirar o medo e colocar a paz. Porque agora com paz, as coisas, as circunstâncias vão cambiar radicalmente na tua vida. O que você não podia antes com medo, agora com paz você vai conseguir. Lembram-se da história de ontem, de Agar. A história está em Gênesis, capítulo 21. Vejam, vou ler um versículo da história de Agar. Lembram o que disse de Agar? Agar estava no deserto, desesperada, pensava, já não consigo fazer mais nada. Deixou o filho debaixo da árvore, foi lá, olhando para o lado oposto, chorando, dizendo, já não quero ver quando meu filho morrer, estou perdida, estou acabada, estou destruída. E então aparece o anjo, e veja o que o anjo diz. E ouviu, então, o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, não tenhas medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde onde ele está. Não tenhas medo. A primeira coisa que o anjo disse para Agar, quando estava ela aqui, no chão, destruída, acabada, perdida, não tem saída, agora só a morte, não quero ver que meu filho morra. E imagina que teu filho pode estar morrendo de sede, ou morrendo nas drogas, ou morrendo na promiscuidade, destruído, e chega um momento em que você diz, não tem mais que fazer por ele, acabou tudo para mim. E nesse momento o anjo de Deus aparece e diz, não tenhas medo. Teu problema não é que teu filho está nas drogas, teu problema é que teu coração está cheio de medo. Teu problema não é que não tem emprego, não é a crise, teu problema é que teu coração está cheio de medo. Não tenha medo. E então a mão poderosa de Deus arrancou o medo do coração de Agar e colocou a paz. E agora, quando Agar se levantou com paz, seus olhos se abriram e ela viu que o poço estava aí. A saída estava aí. A solução estava aí. Só que ela, com medo, não enxergava a saída. Isso é o terrível, o cruel que o medo tem. Te cega. Te faz afogar num copo de água. Te leva para o desespero. A saída para o drama que você está vivendo está aí, mas você não enxerga. E não vai enxergá-lo não vai enxergar a saída enquanto o medo dominar teu coração. Por isso, quando você vai a Jesus, a primeira coisa que ele faz é arranca o medo de teu coração e coloca paz. Paz. Como é que o medo destrói tua vida? Eu não sou psicólogo, mas eu vou falar do medo não desde o ponto de vista psicológico, mas desde o ponto de vista teológico. Deus criou você como uma unidade que não se pode separar. As tuas faculdades físicas formam teu corpo. As tuas faculdades mentais formam tuas ideias, teus pensamentos, tuas faculdades emocionais, teus sentimentos. Você é um ser espiritual.
Você é um ser completo. Não tem como você querer ser apenas físico, biológico, não. Os animais podem ser, você não, você é ser humano. E mesmo você não querendo, querido, você é um ser espiritual. Outro dia alguém disse para mim: pastor, eu não sou espiritual porque eu não acredito em Deus. O fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que você deixa de ser um ser espiritual. Sim, mas eu não acredito em Deus. Está bem, pode não acreditar em Deus. Vou te fazer uma ilustração. Você é um ser físico, biológico. Mas você não acredita na fome. Tudo bem, você pode não acreditar, mas quando chega a hora de comer, vai procurar comida. Mas você não acredita na fome, mas vai comer. Mas você pode escrever 50.000 livros dizendo que a fome não existe, mas vai comer. Você pode gritar, proclamar aos quatro ventos que a fome não existe, vai comer. Porque isso não depende de você, não depende do que você acredita. Você é um ser físico, biológico. Aceite ou não aceite, é assim Deus te criou. A mesma coisa acontece. Você é um ser espiritual. Não acredito. Pode gritar que não acredita. Pode escrever livros dizendo que não acredita. Mas teu coração sente falta de Deus. Você nunca vai ser completo sem Deus. Agora, que faz da vida uma vida com sentido? Para ter uma vida completa, uma vida com sentido, você tem que estar no Deus da vida. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Quando você está em Cristo, a tua vida está completa, está íntegra. As faculdades mentais, físicas, espirituais, todas juntas. Você em harmonia. Então tudo que você realiza com seu ser inteiro. E tudo que tuas mãos tocam prospera, progrede. Mas o que acontece quando você se afasta do Senhor da vida? Quando você se afasta de Jesus, que é a vida, você entra no território da morte. Não para de viver, mas já está no território da morte. E sabe o que acontece aqui? Se apodera do medo. Por quê? Seu coração, seu ser inteiro se desintegra, se faz pedaços. E aí você não pode enfrentar os dramas da vida. Aí você não tem mais condições de enfrentar as circunstâncias da vida. Aí você se esconde. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Se esconderam. Por que se esconderam? Porque tive medo, disse Adão. Uma das coisas que o medo faz é te fazer esconder. Esconder da vida. Esconder da realidade, esconder de ti mesmo. Adão e Eva se esconderam detrás de uma árvore. Às vezes você inventa o orgulho, a soberbia para se esconder por trás daquela roupagem de orgulho, de soberbia. Existe um menino trêmulo, destruído pelo pecado, com medo de vencer, medo de viver. Você grita, mas por trás desse grito há uma criança chorando, desesperada, com medo. Você compra, e por trás desse compra, há uma criança que não sabe como preencher o vazio do coração humano. E você não percebe. Então aqui você joga a culpa na esposa, no esposo, no filho, na situação política, na situação financeira do país, na crise. Joga culpa no vizinho, joga culpa nos pais que não te amaram, que não te ajudaram. Joga culpa no irmão, joga culpa em todo mundo. E finalmente joga culpa em si mesmo. E então você acha que o único que você merece é morrer e pegar um revólver e se dá um tiro.
Muita gente termina assim. Agora, a vida é tão simples. Porque em lugar de estar se escondendo, se defendendo, através do orgulho, da mentira, de projetar uma falsa imagem, se em lugar de fazer essas coisas, você reconhecesse que precisa de Jesus e voltasse a Jesus, ao chegar a Cristo, encontraria o sentido da vida. Quando você vai a Jesus, Jesus recolhe os pedacinhos de sua personalidade, das suas emoções destruídas e vai juntando os cacos e fazendo você um ser vivo, pleno, com sentido de novo. Por isso que a Bíblia é um permanente livro de convite. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Quando você se entrega a Jesus, as circunstâncias não mudam. Você está enfermo. Você se entrega a Jesus. Não quer dizer que no dia seguinte você está curado. Mas quando você se entrega a Jesus, no dia seguinte deixa de ter medo. E enfrenta a enfermidade, não com a atitude do derrotado, abandonado, injustiçado, mas com a atitude do vencedor em Cristo. Porque você sabe que aconteça o que acontecer, a tua vida está nas mãos de Jesus. Tem outra coisa. Quer outro exemplo bíblico disso? Pedro. Lembra a noite em que Pedro estava no mar de Galileia, tormenta, chuva, trovão, escuridão, água entrando no barco. E Pedro pensava: estou acabado, estou perdido, vou morrer, vou me afundar. E naquele momento aparece Jesus. E sabe, a primeira coisa que Jesus diz é: sou eu, não tenhais medo. Quer dizer, o problema dos discípulos aquela noite no mar de Galileia não era a tempestade, não era a escuridão, não era a tormenta, não eram as ondas gigantescas. Tudo isso existia, mas isso não era o problema. O problema era o medo do coração. E quando Jesus chegou, ele não acalmou a tempestade. Ele acalmou a tempestade em outras circunstâncias, mas naquela ocasião não. Ele não acalmou a tempestade. O que fez? Tirou o medo do coração de Pedro. E quando Jesus colocou a paz, esse covarde Pedro, que um minuto antes estava chorando, desesperado: vou morrer, acabou, já não posso mais, estou perdido, estou destruído. Quando o medo saiu do coração e entrou a paz, ele se levantou como um gigante e disse: Senhor, faz que eu caminhe por cima da água. E Jesus lhe disse: agora você pode, Pedro. Agora você já não tem medo. Agora teu coração está cheio de paz. E aquele Pedro começa a pisar em cima da água. Havia tormenta? Sim. Mas que importa a tormenta, se agora teu coração está cheio de paz? Havia escuridão? Claro que sim. Mas que importa a escuridão se teu coração está cheio de paz? Oh, querido, às vezes nós, os cristãos, queremos soluções instantâneas, miraculosas de parte de Deus. Mas Deus quer solucionar teus dramas, primeiro curando teu medo, enchendo teu coração de paz. E agora, o melhor instrumento para resolver teus problemas vai ser você mesmo, mas você cheio de paz. Porque você com medo é um derrotado, é um fracassado. Vai viver sempre uma vida mentirosa, uma vida inventada por você, uma vida que não existe, escondendo-se de tudo. Mas quando você tem paz no coração, você se mostra. Você encara a vida com atitude vitoriosa. E Deus tem sonhos fantásticos para você. Sabe que ao longo da minha vida,
Eu encontro pessoas... Eu faço evangelismo no mundo, sabe? Em diferentes países, em diferentes circunstâncias. Encontro gente pobre, acabada, destruída pela vida, marginais, delinquentes, prostitutas, gente que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas também encontro gente extraordinária, cidadãos de respeito, de posição social elevada, de posição financeira extraordinária, gente que aparentemente não faltaria nada na vida deles, e no entanto, os primeiros e os segundos, em algum momento da vida, dizem: Senhor, eu preciso de Jesus, meu coração está vazio, minha vida não tem sentido, não sei o que fazer. O fato de você estar presente esta noite não é apenas a cortesia que você demonstrou com um amigo que te convidou para vir à igreja. O fato de você estar presente nesta noite é que teu coração está buscando. E teu coração seguirá buscando a vida toda. E essa búsqueda chegará ao fim quando você finalmente se entregar a Jesus. Então não terá mais que correr. Então não terá mais por que se esconder. Então não terá mais por que temer. Porque Jesus terá concedido para você a paz que te capacita para viver uma dimensão da vida que talvez até hoje você não conhece. Eu conheci há muitos anos atrás o dono de uma fábrica de farinha, um homem cheio de dinheiro, mas um homem vazio, prepotente, soberbio, orgulhoso. O dinheiro que pode ser uma bênção nas mãos de aqueles que temem a Deus, torna-se uma maldição nas mãos de aqueles que não têm o temor de Deus. O dinheiro às vezes é usado para explorar, para abusar, para controlar a vida das pessoas. E este homem usava o dinheiro dessa maneira. Gritava. Podia pagar o salário sexta-feira às 4 da tarde, não pagava. Uma fila enorme de gente esperando o salário. Por que não paga? Porque no fundo o que ele queria é ver aquela fila enorme de gente dependendo dele. Crueldade. Apenas crueldade. Injustiça humana. Foi enlouquecendo, até que um dia tiveram que levar ele para o hospício, louco. Depois de um tempo saiu do hospício, ficou em casa, ainda aéreo. Ficava andando pela rua, todo ido assim. Não tinha noção da vida, da realidade. Até que um dia entrou na igreja assim e recebeu a palavra de Deus em seu coração. E nunca teve tanta paz em sua vida como quando ouviu a pregação aquela noite. Quando terminou a reunião, procurou o pastor e lhe disse: quero uma Bíblia. E começou a estudar a Bíblia. Agora voltou para casa com a Bíblia na mão. Voltou para casa com a Bíblia na mão e não se afastava da Bíblia. Dormia com a Bíblia, se levantava com a Bíblia, tomava café da manhã com a Bíblia, andava com a Bíblia, na rua com a Bíblia, na casa com a Bíblia, em todo lugar com a Bíblia. E a família olhava para ela e entre eles diziam: a loucura agora lhe deu pela Bíblia. O que ninguém sabia é que o Espírito de Deus estava trabalhando nesse coração. Estava trabalhando nesse coração e de repente seus olhos começaram a se abrir. O medo fugiu, chegou a paz. E agora com paz seus olhos se abriram para a vida,
e percebeu que estive fazendo toda a minha vida, maltratando as pessoas, abusando do dinheiro que tenho, do poder que a vida me deu. Sua vida se transformou por completo. E um dia entrou ao tanque do batismo para ser batizado. E o testemunho da sua vida impressionou tanto a família, que a família toda veio para a igreja e entrou no tanque do batismo. Ontem de manhã eu preguei uma mensagem de Ageu e eu quero ler esta noite para vocês de novo um versículo dessa história que deixei de propósito para ler esta noite. Vejam o que diz Ageu capítulo 2. Versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar que darei a paz. Neste lugar, aqui na casa de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Esta é a essência do Evangelho. Diz assim:
eu perco tudo. Para mim tudo é lixo. E quando ele disse, eu perco tudo, para mim tudo é lixo, se vocês leem os versos anteriores, vocês vão perceber de que ele está falando. Ele está falando dos privilégios que ele tem como cidadão romano e como cidadão judeu. Ele foi educado aos pés dos maiores mestres. Ele foi circuncidado ao 8º dia para que nenhum judeu diga que ele não é judeu. Ele é um homem culto, ele tem um futuro militar promissor, ele tinha tudo. E tudo isso ele deixou, considerou lixo, não teve medo em abandonar, em largar, em deixar, em renunciar. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Deus me inspirou a escrever um livro há muitos anos, um livrinho pequenino chamado Conhecer Jesus é Tudo. Agora, este livrinho é interessante. Os que conhecem de livros sabem. Todos os seres, inclusive as coisas, têm um período de vida. Por exemplo, uma galinha, se você não mata ela, ela vai viver 2 anos. Aos 2 anos ela vai morrer de morte natural. Um cachorro, se você não mata ele, se for cachorro pequeno, vai viver até 15 anos. Se for cachorro grande, vai morrer um pouco antes. Mas esse é o período de vida. Um ser humano, se ele não morrer de câncer ou de acidente, ele vai viver entre 80 e 90 anos. E quem já passou disso, levante a mão a Deus e agradeça. Já está jogando tempo de desconto. Uma águia vive 2 anos. Uma tartaruga pode chegar a 300 anos de vida. Um livro tem 3 anos de vida. Quer dizer, em 3 anos ele vende tudo que tinha que vender. Ele sempre vai existir, mas em 3 anos ele foi lançado, em 3 anos vende tudo que vende. De aí já não vende mais. Ou vende 1 por ano, 2 por ano. Então, desde o ponto de vista técnico, esse livrinho chamado Conhecer Jesus é Tudo, que foi publicado por primeira vez em 1985, ele já não teria que ter vida. E, no entanto, todos os meses está entre os 10 mais vendidos da casa publicadora brasileira. Então a pergunta é a seguinte, que eu também me faço: o que tem este livro? Porque é um livro simples, se você lê ele é simples, mas o que tem esse livro? Eu sei o que tem. É a essência do Evangelho. O Evangelho simples. Em que consiste a essência do Evangelho? Conhecer Jesus. Por isso o título do livro é Conhecer Jesus é Tudo. Se você conhece Jesus, você descobriu a essência do Evangelho. Para que os jovens me entendam, ser cristão é namorar com Cristo. Ser cristão é namorar com Cristo. O que o namorado faz? Acorda de manhã, aparece o rosto da namorada, o rosto do namorado. Na hora do café da manhã, o rosto do namorado, o rosto do namorado. Vai para trabalhar, em cada menina que vê na rua, vê o rosto da namorada, o rosto do namorado. Passa por uma vitrina, essa roupa cairia bem em meu namorado, na minha namorada. Na hora do almoço, em meio do feijão e arroz, o rosto do namorado, o rosto da namorada. E quando chega a noite para dormir, a última imagem, o rosto do namorado, o rosto do namorado. Está apaixonado. Bom querido, o dia que você acordar, o primeiro que aparecer, Jesus. Quando você for trabalhar, Jesus. Quando você dirigir, Jesus. Quando você fizer o que fizer, Jesus. E quando chegar a noite antes de dormir, Jesus.
aí você é um cristão. Aí você chegou a ser um cristão. Um cristão, o bom cristianismo não tem nada a ver com o que estou comendo, o que estou vestindo, o que estou fazendo. Não, tem que ver com Jesus como centro da minha vida. Agora, a comida, a roupa, o vestido, as atitudes, o comportamento, esse é um resultado da comunhão com Cristo. Esse é um resultado do relacionamento com Cristo. Porque quando você está apaixonado por uma pessoa, tudo te parece lixo. Quando você está realmente apaixonado de uma menina, você tem olho para outra menina. Pode vir a rainha de beleza do mundo, para você não é nada, porque você está apaixonado por essa menina a quem você ama. Por isso que existe esse ditado que diz que o amor não tem olhos. Está namorado de um feio, pode vir Brad Pitt, para você é lixo, porque para você aquele feio é o amor da sua vida. Quando você está apaixonado por Cristo, Jesus é tudo. Por isso Paulo diz: todos os títulos que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, o futuro profissional maravilhoso que eu tinha, a cultura que eu tinha, a herança que eu tinha, a classe social que eu tinha, eu considero tudo isso lixo, por amor a Cristo, para conhecer Jesus. E agora vem, olha, eu vou fazer agora como livrinho Conhecer Jesus é Tudo. Vou contar para você uma história que muitos de vocês já me ouviram contar 20, 30 anos atrás. Em meu país há 3 regiões diferentes: a costa, beira-mar, muita verdura, muita fruta; a serra, nas montanhas, pouca verdura, pouca fruta, muito grão, muita batata, muito trigo, muita carne de cordeiro; e a selva, a Amazônia, muita verdura, muita fruta, exuberância de fruta. Bom, minha esposa nasceu na selva, na Amazônia, eu nasci na serra. Ela nasceu e cresceu comendo muita fruta. Eu nasci e cresci sem comer muita fruta. E vou falar do mamão, por exemplo. Eu nunca comi mamão quando era criança. Quando eu desci na capital, eu vi que as pessoas comiam aquela coisa amarela aí. Um dia até tentei, não gostei. E eu pensava, como tem gosto para tudo? Como tem gente que pode gostar de mamão? Mas como são as coisas da vida, não? Lá no colégio, conheci a dona Sara, que hoje é minha esposa, e casei com ela. E eu nunca esqueço o primeiro café da manhã que ela me preparou. Saí do quarto, ela tinha se levantado antes, mais cedo, tinham preparado a mesa, uma toalha branca. Era o primeiro café, ela queria me impressionar, o primeiro café da manhã que preparava para seu esposo. Ela tinha pego algumas xícaras que tínhamos recebido de presente de casamento, tinha arrumado, a mesa estava um primor, assim, uma coisa linda. Mas no centro da mesa, quando eu saio do quarto, no centro da mesa, um enorme mamão. Sentamos, limos a meditação matinal, fizemos a oração. Ela pegou o mamão, partiu pela metade. Metade para ela, metade para mim. Eu pensei, faço o que agora? A primeira intenção foi dizer, olha, desculpa, eu não gosto de mamão. Olhei para ela, vi os brilhos de seus olhos, como dizendo assim, tomara que ele goste, tomara que ele goste do café da manhã que preparei. E eu não tive coragem
de jogar água no seu entusiasmo. Peguei o mamão, olhei para ela, olhei para o mamão. Quando eu era pequeno, criança, minha mãe me dava um purgante chamado azeite ricino. É a coisa mais horrível que pode existir na vida. E minha mãe me dava isso uma vez cada 2 meses. Era coisa terrível. E eu chorava, era criancinha, eu chorava. E ela me pegava e dizia assim: filho, na vida vai tomar coisas piores, mas quando tiver que tomar ou comer algo que você não gostar, lembre-se deste conselho: feche os olhos, aguente a respiração e mande para dentro. Eu nunca pensei que o conselho de minha mãe ia me servir. Aquele dia fiz isso, fechei os olhos e terminei. E quando olhei para ela, ela estava assim, com um sorriso, como dizendo: que bom que ele gostou. Bom, acabou. Na manhã seguinte me levanto, entro na sala de jantar, e aí na mesa outro enorme mamão. Aí pensei: não, desta vez eu tenho que falar. Ela partiu um mamão, metade para ela, metade para mim. E eu fiz uma pergunta: você gosta muito de mamão? E ela me disse: para mim não existe café da manhã sem mamão. Aí eu fechei os olhos e comecei a imaginar o resto da minha vida. Vou ter que comer mamão todo dia, não pode ser. Agora entendo o que Paulo diz: tudo isto me pareceu lixo, por amor a Cristo Jesus. No segundo dia, engoli o mamão. No terceiro dia, engoli o mamão. No quarto dia, engoli o mamão. E já passaram quase 50 anos desde aquele dia. Se hoje você me perguntar: pastor, qual é a fruta que mais gosta? Mamão. Agora te digo uma coisa, veja. Em que momento eu comecei a sentir sabor? Não sei. Em que momento eu comecei a gostar do mamão? Não sei. Uma coisa eu sei: hoje minha esposa está longe de mim. No hotel eu entro no café da manhã, pego o mamão. Eu não estou comendo mamão para que ela veja que estou comendo. Eu como mamão porque eu gosto. Mas no começo não gostava, claro que não gostava. E quando descobriu minha esposa, quando um dia numa pregação eu contei a história, e ela disse: mas você não gostava? Não, não gostava, mas agora gosto. Oh, querido, te digo uma coisa, bem. Muitos de vocês estas noites se levantaram e vieram aqui à frente dizendo: Senhor, te entrego minha vida, eu quero começar a viver contigo, quero caminhar contigo. Foi a decisão mais linda que vocês puderam fazer. Agora começa o drama da vida cristã. Quando você começa a conviver com uma pessoa, você conhece e começa a conviver com uma pessoa, vai descobrir que há muitas coisas que essa pessoa gosta e você não gosta, e há outras coisas que a pessoa não gosta e você gosta. E aí? Então com Jesus é a mesma coisa. Por exemplo, eu fumava toda a minha vida, eu bebia toda a minha vida, eu gostava de passar noites inteiras aí numa boate. Agora conheço Jesus e descubro que Ele não gosta. E por que não gosta? Porque Ele me ama, porque Ele sabe que o cigarro destrói minha vida.
Ele sabe que a bebida destrói minha vida. Ele sabe que se eu malgasto noites, uma noite mal dormida não se recupera nunca na vida. Cada noite mal dormida é um dia menos de vida para você. E Ele quer que eu viva com exuberância, com excelência. Portanto, agora eu descubro que Ele não gosta que eu faça isso, porque isso destrói a minha vida. Mas eu gosto, mas Ele não gosta. E agora que fazemos o quê? Aí entra o amor. Aí entra o amor. Por isso que você tem que estar apaixonado por Cristo, porque o amor é a solução. E agora, por que Paulo disse pela sublimidade do conhecimento de Cristo? Porque a única maneira de se apaixonar por Jesus é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Vem uma pessoa, se declara para você, você nunca viu, como vai gostar dessa pessoa? Alguém pode ter contado maravilhas dele, não que ele é um bom homem, não que ele é uma boa pessoa, não que isso, não que... mas você não conhece. Você ouviu falar dessa pessoa, mas você não conhece. Oh querido, estas noites você está me ouvindo falar de Jesus, da sublimidade do amor de Jesus, de como Jesus se preocupa por você, de como você é importante para Jesus. Mas não basta você ouvir falar o que eu tenho para falar de Jesus. Você precisa conhecer Jesus, conhecê-lo pessoalmente. E para conhecer a uma pessoa, os peles vermelhas nos Estados Unidos tem uma frase interessante. Eles dizem assim: se você quiser conhecer a outra pessoa, tem que sentar com ela e os dois juntos comerem um saco de sal. O que querem dizer isso com eles? Você sabe que o sal se come de a pouquinho, de a pouquinho, de a pouquinho. Agora, se juntem uma pessoa e tentem comer um saco de sal, quanto tempo vai levar? Uma vida, porque o sal se come de a pouquinho. Então os peles vermelhos dizem: para você conhecer uma pessoa, precisa comer com ela um saco de sal. O que quer dizer é, precisa conviver com a pessoa. E para você se apaixonar por Cristo, para você amar Jesus, precisa conhecer Jesus. E no início eu disse: e como você conhece Jesus? Como você convive com Jesus? 3 maneiras. Primeiro, ore todos os dias, converse com Jesus todos os dias. A oração não é repetir uma frase decorada. A oração, diz a serva do Senhor, é abrir o coração a Deus como se Ele fosse teu melhor amigo. Abrir o coração. Quando chega a noite, fale para Deus o que está te inquietando, o que está te molestando, o que está te doendo. Fala para Ele. Se tiver que gritar com Jesus e dizer: Senhor, não te entendo, fale para Ele. Tire todo o lixo de seu coração, a amargura de seu coração. Chore com Ele, grite com Ele, esperneie com Ele, mas abra seu coração. Isso é orar. E quando você termina de esvaziar toda a mágoa de seu coração, você vai experimentar paz. Não tem jeito de você crescer se não ora todos os dias. Jamais vai conhecer Jesus se você não conversar com Ele todos os dias. Os esposos vão entender o que estou dizendo. Às vezes os esposos estão conversando, não? Um fala, já deitados na cama à noite, um fala, o outro fala, aí outro responde, fala, e de repente um sozinho já está falando porque o outro já está dormindo. Bom, a vida cristã é isso. Quando chegar a noite, antes de dormir, você pensa em quê? Pense no que você quiser, só que não pense sozinho. Pense no mesmo que você está pensando, só que não pense sozinho. Conte para Jesus. Em lugar de dizer: não sei o que fazer, amanhã tenho que decidir se vendo carro ou não vendo carro.
E se vender, por quanto que vou vender? E, em lugar de estar pensando sozinho, fale para Jesus: Senhor Jesus, amanhã preciso vender o carro. E por quanto poderia vender? Eu posso errar, me ajuda. Está pensando. Tudo que você pensa, só que está contando, está em comunhão com Jesus, está em companheirismo com Jesus, está crescendo com Jesus. A outra coisa é: leia a palavra de Deus todos os dias. A Bíblia é a carta de amor que te escreveu. Quando leia a Bíblia, não leia a Bíblia como se fosse um livro de normas, de obrigações, de regulamentos. Leia como se fosse uma carta que Deus escreveu para você. Tente entrar na Bíblia, tente se perder nas páginas da Bíblia. Quando você lê Daniel, você é Daniel. Tente imaginar que você é Daniel. Quando lê a Maria Magdalena, tente imaginar que você é a Maria Magdalena. Meta-se na história. Quando você lê de José, meta-se na história. Tente imaginar que você é José, que uma mulher bonita se aproxima de você e você não sabe o que fazer, porque a carne te leva para lá, mas no coração você diz: não posso fazer este mal contra meu Senhor. Tente imaginar. Meta-se nas páginas da Bíblia. Não leia como um livro de história. Agora também não faça como alguns fazem. Quando lê José, eu sou José. Quando lê Daniel, eu sou Daniel. Quando lê Judas, não, Judas esse é de lá. Não é assim. Meta-se nas páginas da Bíblia. Viva a Bíblia. Leia um verso e aplique esse verso para as necessidades de hoje. Hoje você tem exame de... Amanhã, domingo, você vai prestar concurso e está nervoso. Já estudou, mas está com medo. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, aplique o verso que você leu à sua vida, ao exame que você vai fazer. Então você vai perceber que a Bíblia cobra sentido para você. Ore todos os dias, estude a palavra de Deus todos os dias. E agora vem o terceiro: traga uma pessoa para Cristo. Pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Não precisa falar de Bíblia. Busque um amigo, ame a esse amigo, conquiste o coração desse amigo. Em algum momento todos precisamos de ajuda, e esse amigo em algum momento vai precisar abrir o coração a um amigo. E quando ele quiser abrir o coração a um amigo, quem vai estar aí? Você. E ele vai te abrir o coração, e você vai poder falar para ele como Jesus chegou à tua vida e te ajudou, e como Jesus pode chegar na vida dele e ajudar ele. Mas quando você ora todos os dias, quando você estuda a palavra de Deus todos os dias, quando você traz uma pessoa para Cristo, você está convivendo com Jesus. E quando convive com Jesus, você conhece Jesus. E quando você conhece Jesus, você se apaixona por Jesus. E quando você se apaixona por Jesus, tudo o que antes te parecia maravilhoso, te parecia exuberante, te parecia atrativo, agora é lixo, por amor a Cristo. A pior coisa que te poderia acontecer é você decide seguir a Jesus e diz: agora tenho que largar tudo isto, tenho que deixar de fazer tudo isto por tuas próprias forças. Vai fracassar. Não se preocupe com o que tem que largar, não se preocupe com o que tem que deixar. Preocupe-se em cultivar o companheirismo com Jesus. E quando você cultivar o companheirismo com Jesus, sem sentir, essas coisas erradas vão ir desaparecendo da vida. Não era assim. Você era solteiro, chegava em casa, jogava um sapato para lá, outro sapato para lá, paletó para lá, gravata para lá, camisa para lá. Era um lixo, tua vida era um lixo, uma montanha de roupa suja. Aí você casou com uma menina ordeira, uma menina prendada, e você chegava em casa e sapato para lá, sapato, até que um dia ela com amor: filho,
Aí no segundo dia você luta, no terceiro dia você luta, no quarto dia você luta. Mas o amor dela é tão cativante que um dia você pendura, coloca o sapato onde tem que colocar, pendura a gravata onde tem que pendurar, por amor a ela. Agora você percebe o lixo que você estava vivendo, por amor a ela. É isto que Paulo diz: por amor a Ele, eu considero tudo que antes considerava importante, agora é lixo para mim. Oh querido, muita coisa que para você vale muito hoje, muita coisa da qual você não se pode desapegar hoje, quando você se apaixonar por Cristo, vai ver que você estava se agarrando do lixo da vida e que nada pode ser comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Por isso eu fico feliz esta noite, sabe, de trazer para vocês a história de Rafael e Ana. Rafael e Ana são dois jovens cheios de vida, na exuberância da vida, na plenitude da vida. E são dois jovens bonitos. Ele é muito bonito, ela muito bonita, donos de uma academia de malhação aqui em Hortolândia, tenho a impressão. Para dois jovens nessa idade, renunciar a tudo por amor a Cristo não foi fácil, mas se apaixonaram por Cristo. E querido, quando você se enamora de Jesus, que coisa significa tudo. Você larga tudo. Eu na vida, sabe que eu já vi na vida atrizes largar uma carreira profissional de fama brilhante por amor de Cristo. Eu já vi gente ser expulsada da família, ficar na maior pobreza por amor de Cristo. Eu já vi maridos expulsarem a esposa de casa porque ela aceitou Jesus. E Rafael e Ana largaram tudo por amor a Jesus. Onde estão Rafael e Ana? E onde está o tanque de batismo? Ah, está aqui em cima. A mim me emociona cada vez que eu vejo uma pessoa que encontra Jesus e não hesita para seguir Jesus. Cada vez que encontro uma pessoa que em algum momento da vida tem que dizer: ou continuo indo para lá, ou dou uma meia volta e vou para os braços de Jesus. E Rafael e Ana tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. Queridos Rafael e Ana, vocês dois são dois jovens que conheceram Jesus, se apaixonaram por Cristo e pensaram bastante para tomar a decisão que tomaram de chegar aqui e confessar diante de todas estas pessoas que amam Jesus e querem viver para Ele o resto da vida. Por essa decisão linda que vocês tomaram, para que Deus perdoe neste momento todos os seus pecados passados e lhes dê uma vida maravilhosa em Cristo. O pastor Sidral e o pastor Ben-Hur, como ministros do Evangelho, vos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.